Pergunta-se, quando é que esse processo de competição por intimidação vai cessar? Ele vai cessar, em primeiro lugar, quando se perceber a inutilidade das próprias ideologias para resolverem o problema humano. Enquanto nós acreditarmos que a imposição do Estado conseguirá produzir a fraternidade, seja a imposição da liberdade, que se supõe então que naturalmente as coisas iriam para o lugar certo, seja a imposição de uma igualdade, que pelas armas nunca gerou fraternidade, em ambos os casos, nós temos visto, historicamente, não por discurso, não por especulação, mas nós conhecemos bem os resultados, tanto do enfoque da direita, quanto do enfoque da esquerda. E por isso o século XXI demanda algo diferente, que é uma revolução de outra natureza. Eu vou reler o que Krishnamurti dizia: a verdadeira revolução só poderá realizar-se quando vós, o indivíduo, vos tornardes bem cônscio das coisas em vossas relações com outrem, pois a sociedade é aquilo que vós e eu criamos em nossas relações. É a projeção exterior de todos os nossos estados psicológicos interiores. Então, eu não sei se é fácil demonstrar isso, mas assim tentaremos. Quando uma pessoa é ambiciosa, ela desperta nos seus filhos, pelo exemplo, uma predisposição mesquinha e ambiciosa, não é verdade? Freud chegou a demonstrar que nós ensinamos muito mais os nossos filhos pelo nosso inconsciente do que pelo nosso consciente. E eles copiam muito mais o nosso exemplo e as nossas intenções subliminares do que apenas o nosso belo discurso. Daí dizer-se aquela frase clássica: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, como totalmente inócua e impotente na educação dos nossos próprios filhos. Então o pai, depois de fumar a vida inteira, chegou à conclusão que deve largar o cigarro, mas aí ele diz para o filho que ele já está viciado, mas que o filho não deve deixar que isso aconteça. Ora, isso vai funcionar, o próprio pai com o cigarro, não é, na boca, pretendendo ensinar o contrário. Então nós sabemos que isto não funciona. Aí quando o pai manda que o filho não fume, aí mesmo que o filho se entusiasma e fuma para mostrar que o pai não manda nele, e aí nós temos o quadro se perpetuando e a ignorância vai passando de geração para geração. E por ironia é assim que as guerras continuam no mundo. Por que que os palestinos brigam há tanto tempo? Aquela situação entre a Judéia, a Palestina, isso já é um problema bíblico. Isso tem mais de 2000 anos. E se o Cristo não conseguiu apaziguar, é porque não houve até hoje uma consciência de que não é pela disputa ou pelo armamento que nós vamos conquistar a paz. Mais curioso é dizer que as crianças naturalmente fazem amizade entre si. Um dos problemas que frequentemente os pais veem no convívio das crianças, aconselhando que o filho não deve brincar com o filho do porteiro ou da faxineira ou disso ou daquilo, porque afinal são de outra classe e vão querer, de repente, roubar a bola ou isso ou aquilo. Quer dizer, as pessoas têm preconceitos de classe e elas passam com frequência esses preconceitos para os seus filhos. Não é incomum, da mesma forma, preconceitos raciais e religiosos passarem para gerações futuras. Então, a criança israelita brincando com a Palestina poderiam ser amigos para sempre, mas os pais ficam nutrindo nos seus filhos que um tenha ódio do outro, que um lado perpetue o ódio em relação ao outro, e assim a paz não chega a ser alcançada, porque se mantém um preconceito, uma ideia falsa,
de que aqueles dois grupos são intrinsecamente diferentes, quando eles podem até ter seus órgãos transplantados e está demonstrado até geneticamente que são primos, pela análise do genoma e etc. e tal. Então, a perpetuação da guerra entre primos ou entre irmãos é uma coisa absolutamente absurda em pleno século XXI. Mas não é fácil demonstrar às pessoas que o pensamento é criador de separação e que a ideologia é causa de guerra. Em geral, quando nós vemos uma ideia perfeita, queremos defendê-la a unhas e dentes e achamos que, na sua defesa, resolveremos o problema do mundo. Mas o problema do mundo, antes de mais nada, precisa de amor para ser resolvido. Ou, se vocês quiserem, a solidariedade, a preocupação com o próximo, aquilo que Jesus já ensinava, aquilo que o Buda disse no aforismo 5 do Dhammapada. Justamente ele dizia, o ódio jamais cessa com o ódio só cessa com o amor, essa é uma lei eterna. Então nós jamais conseguiremos produzir a paz por meio do ódio, por meio do armamento. Eu assisti, não faz talvez 10 anos, uma pesquisa da Rede Globo contra o crime. Os repórteres passavam na rua e perguntavam o que se poderia fazer para diminuir a criminalidade do Rio de Janeiro, e o povo, de modo unânime, dizia aumentar o armamento e o policiamento. Hoje, com o número de balas perdidas que há no Rio de Janeiro, e os próprios policiais atingindo os estudantes e outras coisas que nós temos visto no noticiário, acho que se fizéssemos a mesma pesquisa hoje, a resposta não seria a mesma. Quanto tempo nós vamos levar ainda sofrendo para descobrir que não é com armamento que se produz a paz, não é apenas aumentando o policiamento que se consegue baixar a criminalidade, mas que tem que haver uma transformação de valores, tem que haver um novo espírito que surja nesse século XXI. E nisso eu citaria também Krishnamurti no seu magnífico livro A Questão do Impossível, quando ele diz à página 37, e esse é essa frase dele é a resposta a uma pergunta, então eu vou contextualizar lendo também a pergunta. Nós somos uma minoria, um grupo insignificante, talvez seja aqui no máximo umas 100 pessoas. Alguém poderia perguntar, o que isso vai resolver? Uma andorinha não faz verão, 100 andorinhas farão? A grande maioria na Índia, na Ásia, em certas partes da Europa e da América, anda realmente faminta. Que influência pode ter em toda essa gente o que se está dizendo aqui? Claro, talvez na audiência de Krishnamurti tivessem 1.000 ou 2.000 pessoas, mas também perante a população de 6 bilhões de habitantes no planeta, a pergunta feita é assim contextualizada. E a resposta de Krishnamurti é uma resposta que não é quantificadora ou quantitativa, se vocês quiserem assim chamar. Ele diz, isso depende de vós, do que fizerdes, mesmo como uma minoria insignificante. Uma enorme revolução ocorrerá no mundo quando uma minoria de pessoas se tiver transformado interiormente. Ou seja, ele está apostando numa alteração qualitativa do ser humano. E o que é uma alteração qualitativa? Claro que havia uma situação histórica de pressão na Índia na virada da metade do século, mas um homem como Gandhi liderou uma transformação extraordinária na Índia. Porque ele vivia de forma coerente com o que ele predicava, e porque ele tinha uma visão não meramente materialista, mas espiritual. Ele foi capaz de tocar o coração das pessoas e não apenas o interesse dos seus bolsos, que dizem que é o órgão adjacente,
que mais é sensível no corpo humano, mas apenas virtualmente tocado por sua ambição. Então, se nós tivéssemos 100 Gandhis hoje no planeta, haveria uma grande transformação na história. O problema é que é raro encontrar 100 pessoas que estejam dispostas a viver com essa intensidade aquilo que acreditam. Nós vimos o caso do Nelson Mandela e do efeito que produziu na África do Sul. Nós vimos o caso de Gorbachev, que era na Rússia, mas a circunstância histórica e o homem certo no lugar certo produziu uma transformação a qual nós temos que agradecer. O século XXI talvez exista por causa de um homem, porque na progressão nos tempos de Ronald Reagan, não sei se não teria ocorrido uma guerra catastrófica. Nós não sabemos o que seria a Guerra nas Estrelas. Então, nós frequentemente raciocinamos em termos de quantidade e nós não sabemos avaliar a influência de um único homem que qualitativamente se transformou. E se houvesse uma pequena minoria, mas profundamente transformada interiormente, diria alguém talvez espiritualmente ou psicologicamente, mas que introduzisse um fator de liderança no processo de transformação, eu diria com certeza que o mundo se transformaria. Preocupado com as aflições do mundo, segue Krishnamurti dizendo, a pobreza, a degradação, a fome, perguntais, que posso fazer? O que se pode fazer é ou aderir impensadamente a uma dada revolução externa, recorrer às armas, tentando despedaçar a atual estrutura social para criar outra de nova espécie. Aí vai se criar uma nova estrutura, vai se querer impor então a fraternidade pela baioneta. Com o que ele prevê? Com o que voltarão as mesmas aflições de antes? Porque se nós tivermos uma fraternidade mantida pelas armas, vocês já viram que coisas interessantes? Quando a União Soviética refluiu, todos aqueles países que eram mantidos à força dentro do sistema pediram a sua independência.